Você já parou para pensar que algumas das construções mais grandiosas da humanidade estão descritas na Bíblia? Algumas foram erguidas com riquezas inimagináveis, outras desmoronaram de maneiras misteriosas, e há aquelas que desafiam até mesmo a ciência. Hoje, você vai conhecer as 5 maiores construções bíblicas e os segredos que elas escondem. E a última da lista vai te deixar sem palavras. Preparado para essa jornada incrível pela fé, história e arqueologia? Então, vamos começar. A Arca de Noé. Um navio além do tempo. Imagine construir um gigantesco navio sem a tecnologia moderna, sem guindastes, sem ferramentas elétricas, apenas com madeira, mãos calejadas e muita fé. Foi exatamente isso que Noé fez. A Bíblia nos conta que, em uma época de extrema corrupção, Deus escolheu um homem para uma missão impossível: construir um refúgio colossal para salvar sua família e cada espécie animal de um dilúvio global. Agora visualize a cena. Noé recebe essa ordem divina, pega suas ferramentas rudimentares e começa a cortar madeira, criar encaixes e construir compartimentos. Décadas de trabalho árduo, sob calor intenso e enfrentando a zombaria de quem não acreditava. E o mais impressionante: a arca tinha aproximadamente 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura, quase o tamanho de um navio cargueiro moderno. Mas como ele conseguiu essa façanha? Como organizou os animais? E será que realmente houve um dilúvio capaz de cobrir montanhas? Geólogos encontraram indícios de um grande evento de inundação na região da Mesopotâmia, e algumas expedições afirmam ter descoberto vestígios da arca no Monte Ararat. Seria essa a prova definitiva ou apenas mais um mistério da fé? As muralhas de Jericó, o som que derrubou gigantes. Agora, imagine uma cidade cercada por imensas muralhas, tão espessas que poderiam suportar qualquer ataque. Agora, pense no impossível. Essas muralhas desmoronam, não por máquinas de guerra, mas apenas pelo som de trombetas e gritos de fé. Essa é a história de Jericó. A Bíblia descreve Jericó como uma fortaleza intransponível para os israelitas, que haviam acabado de sair do deserto. Deus deu uma ordem incomum: marchar ao redor da cidade em silêncio por 6 dias. No 7º dia, deveriam dar 7 voltas, tocar suas trombetas e gritar. E então, algo inacreditável aconteceu. As muralhas caíram completamente. Mas como isso foi possível? Arqueólogos que escavaram Jericó no século XX encontraram ruínas impressionantes e evidências de um colapso repentino. E o detalhe mais intrigante: as muralhas caíram de dentro para fora, e não devido a um ataque externo. Teria sido um terremoto no momento exato do toque das trombetas? Ou o poder de Deus agindo de forma sobrenatural? O Templo de Salomão, a casa de Deus na terra. Agora, imagine um edifício tão majestoso que suas paredes eram revestidas de ouro puro, refletindo a luz do sol como um brilho celestial. Um templo construído para abrigar a presença do próprio Deus. Essa foi a missão de Salomão, o rei mais sábio de Israel. O templo foi erguido sobre o Monte Moriá, onde Abraão quase sacrificou seu filho Isaque. Suas pedras foram cortadas com precisão e transportadas sem o som de martelos ou ferramentas, conforme ordenado por Deus. Cedro do Líbano, ouro, querubins esculpidos e ornamentos sagrados transformaram essa construção em algo divino. Após 7 anos de trabalho, o templo foi inaugurado com uma cerimônia inesquecível. Quando Salomão fez sua oração, algo sobrenatural aconteceu. Uma nuvem gloriosa encheu o templo e fogo desceu do céu, consumindo os sacrifícios. Um sinal claro de que Deus aceitava aquela casa como seu santuário. Mas se esse templo era tão grandioso, por que ele foi destruído? E como sua glória pôde ser restaurada no 2º templo? A Torre de Babel, o orgulho que levou à ruína.
Agora, imagine um mundo onde toda a humanidade falava a mesma língua, sem barreiras, sem fronteiras, todos unidos em um só propósito: construir uma torre tão alta que alcançasse os céus. Mas essa ambição despertou a ira de Deus e algo inacreditável aconteceu. A comunicação entre os construtores foi rompida e a obra foi abandonada. A Bíblia nos conta que após o dilúvio, os descendentes de Noé se reuniram na planície de Sinar e começaram a erguer essa torre como um símbolo de orgulho e autossuficiência. Mas Deus interveio, confundindo sua língua e espalhando-os pela terra. Muitos estudiosos acreditam que a Torre de Babel pode ter sido inspirada em uma zigurate mesopotâmica, como o Templo de Etemenanque, na antiga Babilônia. Inscrições da época chamam esse templo de a casa que une o céu e a terra. Seria essa a verdadeira Torre de Babel? E agora eu te pergunto, o que você tem construído? Algo para a glória de Deus ou para a sua própria glória? O segundo templo, a última esperança de Israel. Depois de décadas exilados na Babilônia, os judeus voltaram a Jerusalém com um sonho: reconstruir o templo destruído. Mas ao começarem a obra, perceberam que não seria tão grandioso quanto o de Salomão. O templo era menor, sem a Arca da Aliança e sem o brilho do ouro. Os anciãos choraram ao vê-lo, mas Deus enviou uma mensagem por meio do profeta Ageu: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Como um templo aparentemente inferior poderia superar o de Salomão? Séculos depois, o rei Herodes decidiu expandi-lo, tornando-o uma das construções mais impressionantes do mundo antigo. Foi nesse templo que Jesus ensinou, expulsou os mercadores e anunciou sua destruição. O exército romano cercou Jerusalém, incendiou o templo e desmontou pedra por pedra para recuperar o ouro derretido. Tudo o que restou foi o Muro das Lamentações, até hoje um símbolo da fé judaica. Mas Jesus trouxe uma nova mensagem: destruam este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Ele falava do templo do seu corpo, pois a presença de Deus não estaria mais em um edifício, mas dentro de cada um de nós. Conclusão: o que você está construindo? Cada uma dessas construções bíblicas carrega uma mensagem poderosa. Algumas foram erguidas com fé, outras destruídas por orgulho. Mas todas nos ensinam que a verdadeira morada de Deus não é feita de pedra e ouro, mas sim do coração daqueles que o buscam. Se você deseja ser um templo vivo para Deus, comente agora: Senhor, habite em mim. E para entender ainda mais sobre a cultura e a vida no tempo da Bíblia, assista ao próximo vídeo. Clique na tela e embarque nessa jornada fascinante pela história da fé. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando as histórias mais impressionantes da Bíblia, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.